hoje, pessoal, vamos estudar um pouquinho sobre lentes. Vamos observar a formação da imagem e por que algumas lentes elas nos auxiliam, né, a enxergar melhor. Qual é a mágica que tem nisso? O que acontece nesse sisteminha aí que faz com que a gente coloque lentes, possamos enxergar melhor, né? Bom, deixa eu botar aqui. Eu vou aumentar a minha tela. Bom, gente, tá aí, ó, lentes é o tema da nossa aula de hoje, tá? Lentes esféricas, basicamente, tá? Hoje nós vimos na aula passada que, dependendo do meio onde a luz está se propagando, ela sofre desvio, né? Isso que nós chamamos de refração, certo? Então, a refração nada mais é do que o desvio do caminho óptico, tá? E hoje a gente vai ver que, dependendo da maneira como eu construo a superfície pelo qual essa onda de luz está se propagando, esse desvio óptico ele pode gerar fenômenos, certo? Fenômenos que são interessantes para nós. Como a gente vai observar, esses fenômenos eles podem vir a tornar a formação da imagem antes, né, do que se era esperado. Pode fazer a imagem ficar invertida, pode fazer a imagem ficar aumentada, pode fazer a imagem ficar diminuída, certo? Então, tudo isso usando superfícies, né, que basicamente são transparentes, porém que tem um índice de refração diferente do ar, certo? E esse é o grande lance, porque quando nós vimos na aula passada que mudamos o meio, mudamos o índice de refração pelo qual essa luz está se propagando, esse raio de luz ele pode ser ele pode mudar o seu caminho óptico, tá? Bom, então para a gente começar a ver isso aqui, nós vamos ver que lentes esféricas, né, esses tipos de lentes, têm diversas aplicações, certo? Muito conhecido por nós, todo mundo já teve uma lente em mãos, certo? Já deu uma olhadinha numa lupa, possivelmente, ou já pegou um óculos, botou na frente do rosto, né, para ver o que acontece. Sempre tem um colega que usa óculos, né, e aí a gente pega para dar uma olhadinha, para ver como é que fica a imagem, né? Se a gente não tem necessidade de usar óculos, possivelmente a gente vai ter uma imagem diferente, né? Não uma imagem correta do que nós estamos acostumados, mas se a pessoa já precisa desse instrumento, né, para fazer uma correção, possivelmente, né, vai colocar a lente na frente dos olhos e vai começar a enxergar de uma forma mais correta, certo? Essa é a ideia. Na aula que vem, a gente vai estudar os defeitos de visão, certo? E como é que eles se dão. Nós vamos estudar os principais efeitos, né? Os principais defeitos: miopia, astigmatismo, né? Hipermetropia, esses problemas que são muito corriqueiros todo mundo, todos nós somos seres humanos, todos nós temos algumas falhas, né? E algumas vezes essas falhas elas podem vir um defeito de visão, né? Que é extremamente, muitas vezes, natural, tá? E aí alguns desses defeitos podem ser corrigidos com lentes, certo? Então por isso que muitos de nós usamos óculos usamos ou iremos usar no futuro, né? Isso é muito comum. É muito difícil a gente envelhecer e não precisar usar óculos, né? Não precisar usar uma lente de correção, tá? Então, nós temos aqui, então, instrumentos que usam essas propriedades, né, de desvio de caminho óptico para para um fim, né, que são sistemas como óculos, microscópios, telescópios, câmeras filmadoras e projetores, né? Tudo isso aqui utiliza lentes, tá? Nós vamos chamar de lentes delgadas aqui, muitas vezes, chamamos de lentes delgadas porque são lentes finas, tá? Então, delgadas é coisas finas. Bom, que tipos de lente nós temos? Tá? Nós temos algumas classificações com relação a esses tipos de lentes, né? Nós temos lentes de bordas finas, certo?
E aqui nós temos, então, as lentes de bordas finas, nós classificamos elas como biconvexa, né? Convexa, então, tem esse formato aqui, como vocês estão vendo, né? Como se tivesse a curvatura virada para fora, tá? Então, essa aqui seria uma lente biconvexa por causa que ela é curvada, certo? Nos dois extremos. Nós temos uma lente plano-convexa, que seria uma lente reta de um lado, né? E curvada do outro, certo? E nós temos uma lente côncavo-convexa. Côncavo, que tem concavidade, e convexa, né? Que é o outro lado dela. Beleza? Então, côncavo, convexa, certo? Assim também podemos ter lentes de bordas grossas, né? Lentes de bordas grossas, temos esse tipo de lente que é a bicôncava, né? Nós temos concavidade nos dois lados, certo? E fina, e nós temos aqui a observação de bordas grossas, tá? Lente plano côncavo, como vocês estão vendo, plano côncavo, certo? Onde nós temos as bordas grossas novamente. E uma lente convexo côncavo, né, que a gente vai ter também a possibilidade de ter bordas grossas nesse tipo de lente. Então percebam, certo, que nós temos vários tipos de lentes que nós podemos construir e dependendo dos tipos de lente que nós temos vamos ter um efeito, certo? Esse efeito que a gente vai acabar discutindo aí nos próximos slides. Algumas características que serão importantes para nós aqui na nossa análise, tá, gente? Olha só, cada lente, cada segmento que nós temos dessa lente, essa lente já sempre é formada por dois segmentos, como vocês viram, né? Ela pode ser plano, ela pode ser convexo, ela pode ser côncavo, ela pode ser côncavo convexo. Então, ela sempre tem dois segmentos, certo? E se esses dois segmentos são curvados, são curvos, certo? Isso significa que eles são parte de uma grande esfera, se a gente fosse pensar, eles são um pedacinho de algo que poderia ser muito grande, né? Uma esfera. Então, isso tem curvatura, certo? Então, quando a gente vai muitas vezes no oftalmo, né, avaliar a saúde dos nossos olhos, ele vai colocar lentes e essas lentes, cada lente que ele pode colocar, ela pode ter uma curvatura que vai modificar as propriedades dessa lente, certo? Ela tem, então, curvaturas, raios de curvatura, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Os Rzinhos, R2. Nós temos a reta do eixo principal, o eixo óptico, certo? Eixo normal, as faces dessa lente. E nós temos os segmentos V1 que determinam a espessura da lente, né? Viu que a espessura é algo que vai ser importante para nós, porque dependendo do tamanho dessa espessura, o desvio óptico é maior ou menor, né? Nós podemos desviar bastante o caminho óptico ou não, tá? Então, nós temos aqui alguns efeitos, algumas propriedades importantes quando nós estamos falando em relação a lentes, tá? E essas letrinhas aqui, elas podem aparecer mais tarde para nós aí, quando nós precisarmos falar, por exemplo, né, de outras propriedades com relação às lentes, tá? Bom, aí nós temos coisas que nós chamamos de lentes convergentes e lentes divergentes. Quem tem miopia, né? Tem este problema, né? Eu já tive miopia na minha vida. Usa um tipo de lente que nós chamamos de lente divergente. Porque a gente vai ver na semana que vem que para a miopia, a correção ela necessita de um afastamento dos raios de luz. A gente precisa prolongar os raios de luz. Então, nós precisamos de algo que divirja os raios de luz, certo? Então, por isso que quem tem miopia vai usar uma lente divergente. E quem tem vista cansada, né, quem tem hipermetropia, vai usar uma lente convergente, uma lente que precisa que com os raios de luz eles convirjam antes do ponto onde está sendo a conversão naturalmente, certo? Então, nós temos dois tipos de lentes, né? Lente divergente e lente convergente, tá? Algumas conclusões, certo? O que é mais comum, gente? O que é mais comum é isso aqui, é essa primeira aqui. Já vou dizer por quê. Vocês vão lembrar que o índice de refração do ar normalmente é igual a 1, certo? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui. O índice de refração, que é aquela propriedade que eu passei para vocês semana passada, ela é uma relação de C sobre V, onde C é a velocidade da luz e V é a velocidade no meio. E isso define o índice de refração. No ar,
o índice de refração é igual a 1, certo? É igual a 1. O que é mais comum da gente estar trabalhando é trabalhar com uma lente que está no ar, né? É o mais natural. Então, é bem comum que o meio pelo qual nós construímos a lente seja um meio onde a velocidade seja menor que a velocidade da luz no ar. É o mais comum. Certo? Até porque a velocidade da luz no ar a gente está considerando como sendo igual no vácuo, né? Para dar igual a 1. 3 vezes 10 na 8 sobre 3 vezes 10 na 8 é 1. Porém, né? Então, se isso acontece, por exemplo, nós vamos usar o N de um vidro aqui, de uma lente de vidro, né? Ou uma lente, sei lá, de cristal, o índice de refração certamente ele vai ser maior que 1, certo? Vou botar aqui só maior, certo? Isso significa que esse vidro, né, que este cristal, seja o que for, né, ele é mais refringente do que o ar, certo? Então, quando nós construímos uma lente que tem um índice de refração mais refringente que o ar, se essa lente tem bordas finas, ela necessariamente vai ser uma lente convergente. Ela vai ser uma lente que vai convergir os raios de luz. Se essa lente tiver bordas grossas, ela vai ser necessariamente uma lente divergente. Então é bem comum vocês observarem, né? Quem tem miopia, obviamente que às vezes é necessário ter um grau um pouco elevado para a gente observar essas coisas, mas às vezes já com um pouquinho de grau a gente já consegue observar. Quem tem miopia geralmente vai observar que a lente do seu óculos vai ser uma lente de bordas grossas, certo? O material que é feito é um material mais refringente do que o ar. Então, a lente ela tem que ter bordas maiores, quer dizer, as suas bordas têm que ser maiores do que a sua parte central, certo? Para configurar uma lente divergente, que é o que é necessário para miopia, tá? Porém, pode ser que eu precise utilizar uma lente dentro de um meio que não seja o ar, né? Um meio que seja mais refringente do que a própria lente, certo? Pode acontecer uma situação dessa. Daí o efeito ao contrário, né? Se a gente tem um meio externo que é mais refringente do que o meio onde está essa lente, certo? Aí o efeito acontece ao contrário. As bordas finas serão divergentes e as bordas grossas serão convergentes. Tá, gente? Beleza? Mas o normal, o natural é isso aqui, tá? Porque a gente geralmente trabalha com lentes no ar. O que mais? Olha só, um raio luminoso que passa pelo centro óptico de uma lente esférica. Então, nós temos uma propriedade aqui que a gente está vendo, né? Isso aqui é uma maneira da gente representar também lentes. Olha só, isso aqui é uma lente convergente, certo? Uma lente convergente. Percebam aqui o sinal, ó, são duas flechinhas viradas para fora. Se nós temos duas flechinhas viradas para dentro, é como se parece uma borda grossa aqui, ó, aqui é uma borda fina, né? Então, isso aqui seria uma lente divergente. Certo? Uma lente divergente, uma lente convergente. Então, aqui nós temos as maneiras de representar essas lentes. Percebam que nós temos uma coisa que chamamos de centro óptico, né? E se um feixe de luz passa diretamente nesse centro óptico, seja numa lente delgada, convergente ou divergente, certo? O que a gente vai observar é que não haverá desvio considerável desse feixe de luz. Então, percebam que temos algumas propriedades, né? Que começam a aparecer aqui para as lentes. Uma delas é essa aqui, que não há desvio óptico, certo? Quando o feixe de luz ele atravessa o centro do meu eixo óptico, do centro óptico de uma lente, certo? Beleza? Então, nessa situação, em qualquer outra situação aqui, que o raio de luz vem em qualquer outra direção, nós teremos desvio. Aqui, nós não temos desvio, tá, gente? E daí, a gente vai começar a observar algumas coisas, tá? Beleza. Primeira coisa, vamos pegar uma lente convergente, tá? Uma lente convergente, ela vai ter os seguintes aspectos. Se nós temos um ponto de luz, certo? Um ponto de luz, e esse ponto de luz está jogando raios luminosos em todas as direções. Quando essas luzes, elas passam por uma lente convergente,
elas ficam paralelas entre si, certo? Esses pontos de luz, eles não convergem em um único local, certo? Porque eles têm origem de um único local, um ponto de luz, certo? Então, isso aqui seria uma situação para uma lente convergente. E percebam que dentro da lente de uma lente convergente, né? Nós temos este ponto aqui que a gente vai discutir mais à frente também, que seria o ponto focal, certo? Então, se esse ponto de luz está no foco dessa lente, certo? Então, é este efeito que a gente observa. Se os raios de luz eles vêm do infinito, sei lá, que é o normal, certo? Uma distância considerável esses raios de luz, ao passar pela lente convergente, os raios de luz, como a própria lente diz o nome, convergem. Os raios de luz convergem e eles vão convergir num ponto focal da lente. Este ponto focal ele é determinado na sua fabricação. Vai depender da sua espessura, da sua angulação, certo? E aí, geralmente, o engenheiro óptico que vai trabalhar com isso, que vai saber direitinho qual vai ser o ponto focal dela, tá? Beleza. Se eu estou falando de uma lente divergente, né, e a gente vai observar aqui que os efeitos serão diferentes, tá? O que vai acontecer aqui, basicamente, é que se os raios de luz eles vêm aqui, ó, espalhados, né, espalhados de um local, esses raios de luz, ao atravessarem a lente, eles vão ficar, como vocês estão vendo aqui, ó, paralelos. Certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses raios de luz convergindo aqui nesse ponto, tá? E se nós temos os raios de luz vindo paralelamente, como aqui na situação da lente convergente, né, eles serão desviados. Quais são as situações mais comuns? As situações mais comuns são essas, certo? Os raios de luz vindo paralelamente a uma lente, tá? E o efeito que a gente observa é dos raios convergindo em um ponto, numa lente convergente, e numa lente divergente, esses raios sendo espalhados. Esses são os efeitos que geralmente nós encontramos, tá bom? Bom, beleza. Daí que vem os focos que eu estava falando para vocês. Toda lente, ela tem 2 pontos focais, certo? Toda lente tem 2 pontos focais. O foco, que eu vou chamar aqui foco objeto, que é esse foco aqui que fica desse lado esquerdo aqui, tá? Foco objeto de uma lente convergente é na esquerda. E o foco imagem, certo? É no lado direito, numa lente convergente. Numa lente divergente, vocês percebem que o foco objeto e o foco imagem, eles mudam de posição, certo? Mas o que a gente observa? Que as distâncias desses focos, seja o foco objeto ou o foco imagem, são iguais em relação às lentes, certo? Então, essas distâncias que nós temos aqui em relação à lente, do foco objeto e do foco imagem são iguais, certo? São mesmas distâncias. Então, dito isto, nós também temos mais alguns pontos que serão importantes para a gente fazer os estudos de formação de imagem. Olha só, nós temos esses pontos que temos, ó, o ponto focal, o centro óptico, certo, de uma lente. Então, esse aqui a gente já mostrou, o centro óptico, fica bem no centro dela, né? Os focos, foco objeto, foco imagem, e nós temos os pontos antiprincipais, certo? Depois a gente vai ver que na formação da imagem, os pontos antiprincipais, eles têm um papel importante, certo? Porque eles vão determinar algumas situações. Então, nós temos aqui, ó, os pontos antiprincipais, que eles têm uma distância 2 vezes do foco, certo? Eles estão 2 vezes a distância do foco em relação à lente. Nós temos os pontos antiprincipais. Os pontos antiprincipais também aparecem numa lente divergente, como a gente está vendo aqui. Então, olha só, quem são as partes de uma lente? As partes de uma lente é o centro óptico, certo? Onde não há desvio dos raios de luz, não se esqueçam disso. Os focos, que é onde as luzes convergem, certo? Os raios luminosos virão convergir, certo? E mesmo que eles estejam divergindo, a gente faz os prolongamentos dos raios de luz, a gente vê que eles sempre têm origem nos focos. Então, o foco de uma lente ela é muito importante para a gente entender a formação da imagem.
E nós temos esses pontos antiprincipais, que eles têm um papel também importante aí para a formação da imagem, tá? A gente vai ver a partir de agora, tá? Então nós vamos pegar aqui e vamos começar a fazer a construção de imagens em lentes esféricas, tá? Nós vamos usar lentes convergentes primeiro, tá? Então lentes convergentes são aquelas lentes que naturalmente têm bordas finas, né? Se nós estamos com a lente no ar, certo? E elas são feitas, sei lá, de vidro, de cristal, sei lá que são feitas essas lentes, né? De qualquer material aí, tem os materiais diferentes, materiais rígidos, né? Aqueles óculos que podem cair no chão e não quebram, né? Mas todos eles têm meios mais refringentes que o ar, certo? Então são geralmente de lente convergente, borda fina. E aqui eu coloquei um gatinho, que é o nosso objeto, pelo qual vai ter raios de luz, né? Então, sei lá, o sol está batendo no gatinho, né? E o gatinho está refletindo os raios de luz. Os raios de luz vão bater na lente e a lente vai dar um efeito. A pessoa que está observando aqui atrás vai observar alguma coisa, tá? Então, olha só, nós temos o gatinho está atrás do ponto antiprincipal e a técnica de construção de imagem, ela vem de 2 raios de luzes principais. Quais são os raios de luz? O raio de luz que vem paralelo, a gente pode dizer assim, paralelo ao centro, né, do meu sistema aqui, do meu plano, esse plano reto aqui que eu desenhei. Então, um raio de luz que vem paralelo a esse plano óptico, certo? E um raio de luz que vai passar pelo centro óptico da lente, certo? O centro óptico é esse ponto aqui que fica bem no meio. Então, percebam o que acontece com os raios de luz quando eu faço isso. Olha lá. Então, vem um raio de luz que vem paralelo e um raio de luz que vai passar pelo centro óptico, certo? O que vai acontecer com uma lente convergente? Ela vai convergir a imagem. Mas a gente vai lembrar que esse raio de luz que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Então, se a gente fizer o prolongamento dos raios de luz, a gente vai observar isso aqui. A gente vai observar que nós teremos uma imagem formada que vai ter, de prima, a gente já consegue observar que ela é invertida. É uma imagem invertida. Ela é menor que a original, certo? E ela é formada aqui, ó, numa distância menor com relação ao ponto original. Ela está mais próxima, certo? Então a gente pode caracterizar essa imagem como sendo uma imagem real, porque, isso aqui eu não tinha falado para vocês. Nós temos 2 planos. O plano onde fica o objeto é o plano virtual. Se formar uma imagem aqui, a gente vai chamar ela de virtual. Se ela formar aqui desse lado direito aqui, nós vamos chamar de imagem real, tá? Uma imagem real. Então nós temos uma imagem real, é uma imagem que é invertida, menor. Então percebam que se eu colocar um objeto numa lente convergente, certo? Que está a uma distância maior que o ponto antiprincipal, nós temos este efeito aqui, certo? Mais um pouquinho. Se a gente colocar o objeto no ponto antiprincipal, vamos ver o que acontece. Mesma coisa, prolongamento dos raios de luz da mesma forma. Olha lá, raio de luz se prolongando, né? O que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Olha lá o que acontece. Nós teremos, então, uma imagem real, invertida, porém ela vai ser igual, ela vai ter o mesmo tamanho da original. Perceba que está acontecendo um efeito interessante. Antes ela estava real, invertida e menor. Agora ela é real, invertida e igual, certo? Igual. Mais um caso, vamos botar o gatinho mais para frente. O gatinho foi mais para frente, né? O que vai acontecer? Mesma técnica, tá? Vamos lá, prolongamento dos raios de luz, prolongamos eles, né? Tudo certinho. O raio de luz que passa pelo centro óptico não sofre desvio. E aí a gente observa isso. A gente observa que nós teremos uma imagem aumentada, porém invertida ainda, certo? Então, quando nós temos o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, a lente ela faz este efeito, essa lente convergente. Ela aumenta a imagem, porém ela torna a imagem ainda invertida. A gente vai olhar, a gente vai ver uma imagem invertida, certo? Se eu colocar no foco agora, coloquei o gatinho no foco, vejam que o gatinho está
posicionado bem no foco da lente, no foco objeto, certo? O que vai acontecer? Olha só, gente, que bacana. Né? Raios de luz prolongados, mesma técnica, mesma coisa de sempre. Olha o que acontece com os raios de luz. Os raios de luz nunca se cruzam. Eles não conseguem convergir. E se eles não conseguem convergir, pessoal, a gente não tem formação de imagem nessa situação. Eu não sei se vocês já pegaram alguma vez uma lupa e vocês tentaram enxergar ela numa determinada posição. E existe uma posição bem definida que a gente não consegue enxergar nada, porque a imagem não consegue se formar. É essa situação, vocês acabaram de achar o foco da lente, certo? Quando nós estamos posicionando o objeto que nós estamos querendo visualizar bem no foco da lente, se é uma lente convergente, é isso aqui que acontece. A imagem ela é imprópria, não temos formação de imagem. Parabéns, você acabou de encontrar o foco da lente, certo? Então, isso é o que acontece quando o objeto está bem no foco. Agora vamos observar o que acontece quando ele está à frente do foco, né, numa lente convergente. Vamos lá fazer os prolongamentos dos raios de luz. Beleza, coisa linda, né? Olha lá, que coisa bonita. Olha só que mágica que acontece. Percebam que, novamente, nós não observamos a formação das imagens no plano real. No plano real não há formação da imagem, né? Só que vejam que agora os raios de luz eles não estão mais paralelos. No plano real, eles não vão conseguir se cruzar, eles não vão conseguir convergir e formar uma imagem. Porém, no plano virtual, olha lá o que acontece, gente. Os raios de luz, se a gente fizer o prolongamento aqui dos raios de luz no plano virtual, eles conseguem se formar e formar uma imagem maior, virtual e direita, certo? Então, esta lente, quando nós aproximamos de objetos à frente do foco, nós teremos uma imagem aumentada do que nós estamos enxergando usando essa lente. Vejam só, né? Que bacana, nós acabamos de descobrir a lupa, certo? Porque a lupa ela não funciona quando nós estamos com um objeto muito distante, né? Quando nós começamos a nos aproximar, chega aquele ponto que ele não forma imagem nenhuma, e aí chega uma hora que pá, né? A imagem é aumentada. Tá aí a explicação, tá? Temos uma imagem virtual direita e maior, tá? Essa é a mágica da lupa. A gente consegue observar isso sabendo das propriedades, né, das lentes aqui, como vocês estão vendo, e sabendo como fazer o prolongamento dos raios de luz. Onde eles se cruzam é sempre onde nós temos a formação da imagem. Bom, galera, e se a gente for falar de uma lente divergente, tá? Eu acho que aqui deu um bugzinho, já vai dar para ver o que está acontecendo, né? Numa lente divergente, o meu objeto é esse aqui, tá? É o gatinho maior. Só que veja o que acontece com os prolongamentos dos raios de luz, né? Como é uma lente divergente, os raios de luz, eles divergem, eles não convergem em direção ao foco, certo? O raio de luz que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio, e o raio de luz aqui que vem paralelo, ele é divergido, certo? Só que se a gente fizer o prolongamento do raio de luz no eixo virtual, a gente vai observar que eles vão se cruzar bem aqui, esses raios de luz, certo? Seja o prolongamento como seja o raio de luz normal. E aí o que a gente observa é que numa lente divergente, pessoal, nós teremos sempre esse mesmo tipo de imagem. Vai ser sempre uma imagem virtual, direita e menor, certo? É isso que faz uma lente divergente. A lente divergente, ela sempre produz uma imagem desse tipo, virtual, direita e menor. Se vocês pegarem um óculos de alguém que tenha miopia, certo? E vocês olharem de frente, vocês sempre vão ver uma imagem menor, certo? Porque o fim da lente da miopia, o efeito dela é maior aqui dentro do globo ocular, certo? Então, quem olha de fora, uma lente de miopia, vai enxergar sempre uma imagem menor, certo? Se vocês podem fazer o teste, pega um óculos de alguém que tem miopia e fiquem olhando os objetos, vocês vão sempre olhar os objetos menores, tá? Isso que acontece, então, com a formação da imagem de qualquer lente divergente. A lente divergente, então, ela independe das posições aqui, certo? Independe da posição que tu colocar teu objeto, ela vai sempre produzir uma imagem virtual, direita e menor, tá?
Beleza? Bom, dito isto, nós temos aqui algumas conversões de sinais, certo? Basicamente, nessa situação aqui, basicamente, nós temos aqui o que chamamos de eixo dos objetos, eixo das imagens, certo? Então, aqui, ó, se o objeto é real, certo? Ele é maior que zero, ele tem Esse P aqui, gente, é a distância, tá? Depois a gente vai ver isso aqui mais adiante aí nos próximos slides. A gente vai ver que este Pzinho aí que nós estamos falando aqui é a distância, tá? Se nós temos um P que tá ele é um objeto real, certo? E ele produz uma imagem virtual, esse Pzinho aqui ele vai ser um valor menor que zero. Se ele estiver aqui formando aqui no eixo à direita da lente, né? A gente vai ter que esse objeto, então, ele é a imagem, ela é real, por exemplo, falando das imagens aqui, né? Se a imagem está à esquerda, ela vai ser uma imagem menor que zero, essa distância a gente vai chamar, e esse P, quando ele é formado à direita, ele vai ser um valor maior que zero. A gente já vai ver onde é que isso aí vai se encaixar, tá, pessoal? E aqui, o mesmo vale para objetos, tá? Só que para objetos é o contrário. Se nós temos o objeto na esquerda, ele é positivo. Se temos o objeto na direita, ele vai ser um objeto negativo, tá? Isso aqui é só um estudo de sinais para o que nós vamos preparar para agora, que é entender como é que nós podemos achar o foco de lentes, certo? Então, obviamente que existem equações que nos permitem encontrar o foco de lente, porque, como vocês viram, o foco é extremamente importante, né? A gente precisa muito construir lentes, né? Porque para que o fim dela seja, por exemplo, convergir os raios na nossa retina, certo? Então, por isso que tu vai no oftalmo para fazer as correções dos teus olhos e tu não vai comprar o óculos direto do Paraguai lá pronto. Isso é o maior erro que tem. A única coisa que você vai fazer comprando o óculos direto do Paraguai pronto, né? Ah, eu acho que eu tenho 1,5. Estou enxergando melhor, tá bom assim. Né? A única coisa que tu vai acabar conseguindo fazer é forçar os teus olhos cada vez mais e, de repente, aumentar ainda mais o grau e a lente que tu precisa, né? Isso vai ser muito prejudicial. Tem que ir alguém especializado, porque é alguém que vai te dar uma receita própria para os teus olhos para a situação que tu tá precisando, certo? Então não façam isso, porque eu sei que acontece muito. As pessoas vão em algumas óticas aí de beira de estrada, né? E ficam testando óculos. Ah, 1,5 grau. Ah, tô enxergando bem. Ah, grau de 1, 2, 3, né? Testando até achar que tá bom, sendo que tem várias coisas que a gente vai ver na aula que vem que são importantes para que nós analisamos que tipo de lente eu tenho que utilizar, certo? Muitas vezes a gente tem não só miopia, a gente pode ter astigmatismo junto, né? E isso já modifica muito bem como vai ser o comportamento da minha lente. Então, se eu usar uma lente só para miopia, até que eu acerte o grau que eu tenho, né? Mas eu não considerar o astigmatismo que eu tenho, o meu problema de visão ele não está 100% corrigido, certo? E eu posso, inclusive, aumentar, né? Se eu não estou usando uma lente correta para isso. Aumentar o meu problema, né? Bom, então, por isso que a gente tem algumas equações para determinar, né, o foco e o aumento linear da imagem, certo? Porque a gente viu aí que muitas vezes nós podemos ter uma relação de aumento, né, da linear da imagem que eu estou construindo. Bom, daí, gente, olha só. O que vai acontecer aqui? Vamos pegar alguns exercícios. Essas aqui são as equações que eu vou usar, certo? Um sobre foco, um sobre P. Onde P é o quê? P é a distância que o meu objeto está, olha só. O P está aqui e essa aqui é a distância que ele tem da lente. E o P' é a distância que a imagem é formada. E o foco é uma propriedade intrínseca da lente, né? Seja onde for que eu esteja colocando meu objeto, o foco ele tem sempre a mesma distância. Foco principal, foco objeto e foco imagem, eles têm sempre a mesma distância com relação à lente,
tá? Aqui tem algumas relações, olha só. Se a ampliação é positiva, como a gente está vendo aqui, uma ampliação positiva, o A, porque isso aqui, ó, essas relações aqui de I e O são os tamanhos das minhas lentes, tá? Das minhas imagens formadas, da minha imagem do meu objeto. Se a gente tem um valor de I maior do que O aqui, ó, então isso aqui vai ser um A maior que zero. Se o A é maior que zero, a imagem é direita, tá? Se o A é menor que zero, nós temos uma imagem invertida, uma ampliação de uma imagem invertida. Bom, vamos fazer aqui. Vamos fazer um exercício, tá, gente? Vamos fazer um exercício para ver se fica mais entendível para vocês. Nesse exercício aqui nós temos a seguinte situação, tá? Um artesão, numa de suas criações, precisava chamuscar folhas de papel. Para isso ele usou uma lupa, pois sabia que ela concentra os raios de sol em uma pequena região. Então aqui está o desenho de uma lupa, como a gente já discutiu, né? Já viu, a lupa é uma lente convergente, tá? Basicamente, o que a lupa faz é pegar os raios de luz e convergir ela no foco, certo? Então, isso é o que uma lente convergente sempre faz. Ele converge os raios de luz dentro do seu foco. Ele verificou que a maior concentração dos raios de luz ocorria quando a distância entre o papel e a lente da lupa era de 20 centímetros, certo? Então, ele botou aqui, ó, ele fez um desenho e ele observou aqui, deixa eu fazer um desenho aqui, gente. Fazer aqui a minha situação. E ele percebeu que quando nós temos aqui a distância do meu objeto, a lente, essa distância P aqui, e essa distância P, e aí vai formar a imagem aqui, né? Vai formar a imagem lá no foco, certo? Ele sempre converge essa imagem no foco. E ele percebeu que essa distância P aqui era uma distância de 20 centímetros, certo? 20 centímetros. Bom, o que ele... Não, desculpa, gente, desculpa, tá? Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Vamos ver de novo. Ele verificou que a maior concentração dos raios solares ocorria quando a distância entre o papel e a lente da lupa era de 20 centímetros. Observou também letras num jornal e constatou que a imagem nítida era obtida quando a lente e o jornal estavam a 10 centímetros, certo? Então, o que nós temos nessa situação? Quando nós temos a maior convergência de raios de luz, certo? É porque a imagem está no foco, certo? Ela está sendo convergida no foco. Então, nós podemos dizer que o foco dela, certo? O foco desse cara aqui é os 20 centímetros, certo? Porque é a situação onde os raios de luz eles vão todos convergir em maior quantidade por causa da lente da lupa, né? Então, o foco igual a 20 centímetros. Inclusive, então, a primeira distância, a letra A, é a distância focal entre a lente e a lupa, né? 20 centímetros. Na segunda parte aqui, ele pergunta qual é a posição da imagem das letras do jornal. Então, a gente viu que isso aqui é uma lente convergente. E na lente convergente, para a gente ter uma imagem nítida das letras de jornal, ter uma imagem maior, a gente tem essa situação aqui, ó. Nessa situação, certo? Nós estamos na frente do foco, então a imagem formada ela vai ser nítida, direita e maior, certo? Então estamos nessa posição aqui na letra B. Então qual é a pergunta dele? Ele pergunta que a distância da letra do jornal estava 10 centímetros. Então o meu P é os 10 centímetros, certo? Então se eu sei que o meu foco vale 20 centímetros e que a distância das letras do jornal estão a 10 centímetros, ele pergunta qual é a posição da imagem. A posição da imagem é o P', certo? É o P'. Lembra daqui, ó? O P' é onde nós temos a formação da imagem, o P é a distância do objeto até a lente, e o foco é o foco, certo? O foco é onde nós temos a situação onde os mais raios de luz são convergidos. Bom, dito isso, então vamos montar a minha equaçãozinha aqui, tá? Vamos pegar a equação de Gauss. Como é que é a equação de Gauss? Tá aqui, ó. 1 sobre foco. 1 sobre foco, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Tá aqui, ó. 1 mais 1 sobre P'.
Aqui está a situação ó, que nós estamos vivenciando. Tá? Aqui está as letras de jornal, a distância, a formação dos raios de luz, uma imagem mais nítida aqui, como a gente está vendo. Tá? Então, se eu sei... Pessoal, aí vocês podem me perguntar, professor, preciso passar para metros nessa situação? Percebam que aqui nós temos o número 1 e distâncias. Distâncias focais e distâncias de objeto em relação à lente e de imagem em relação à lente. Se eu fizer em centímetros, tudo tem que estar em centímetros. Se eu fizer em metros, tudo tem que estar em metros. Então, por exemplo, aqui, ó, a distância focal é 20 centímetros, eu vou deixar 20 centímetros. Se a minha distância até meu objeto é de 10 centímetros, eu vou deixar 10 centímetros. Se eu quero descobrir aqui a distância com relação à pelinha, eu sei que a resposta dele vai dar em centímetros também. Então, lembrando que essa aqui é a letra B do meu exercício. Como é que eu vou resolver isso aqui, gente? Olha só, eu resolvo dessa forma aqui. Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 20. E como eu estou passando toda essa fração aqui, ela inverte o sinal. 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre pelinho. Certo? Então, como é que a gente resolve isso aqui? A gente resolve isso fazendo MMC. Fazendo MMC entre 20 e 10, né, a gente vai ver que isso aqui vai dar 20. Né? Pode fazer no cantinho aí, ver quanto é que tá, fazer aquele esqueminha, né? 20 e 10, quantos números são divisíveis, né? Vocês vão ver que vai dar 20, tá? O MMC entre eles. Então, o MMC vai dar 20 por 20 aqui, que vai dar 1. 20 por 10 dá 2, isso aqui dá menos 2. E isso aqui é 1 sobre pelinho. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 20, que é igual a 1 sobre pelinha, certo? O que a gente vai observar? A gente vai observar, então, que multiplicando em cruz, isso aqui vai ser menos pelinha, que é igual a 20. Ou seja, a minha distância do meu objeto vai ser uma distância de menos 20. Por que deu menos 20 centímetros aqui? Aí que a gente vai lembrar do estudo dos sinais. Tá? Deu menos 20 centímetros aqui. Por quê? Ó, porque se a imagem ela está no plano real, certo? Aqui, ó, a imagem virtual, ela está se formando aqui no lado esquerdo, ela é uma imagem sempre menor que zero, certo? Como vocês estão vendo aqui. Se a imagem ela é formada no lado esquerdo, ela é sempre uma imagem menor do que zero. Olha a situação que nós temos aqui, a imagem não está sendo formada no lado esquerdo, então por isso que ela deu negativo. Tá tudo certo, tá? Bom, aí na letra C, o que ele pede na letra C? Supondo que uma dessas letras tivesse 3 milímetros de altura, qual seria a altura da imagem? Bom, para fazer isso aqui, a gente tem que ver a ampliação. A equação de aumento linear transversal, isso aqui, tá? E a ampliação é dada por duas equações. A igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou isso aqui pode ser obtido através de menos pelinha sobre P. Menos pelinha sobre P. Então, o que eu tenho? Eu tenho o pelinha e o P, então eu posso obter o aumento da imagem, e ele me diz que as letras têm 3 milímetros. Então, as minhas letras, o objeto tem 3 milímetros, certo? Beleza? Então, a partir dessas informações aqui, eu vou obter o aumento transversal dessa lente, certo? Ver quanto que ela aumenta as lentes, o tamanho das imagens, e vou usar aqui quando elas estão nessas posições, né, gente? Nas posições bem definidas de pelinha e P. Depois eu vou ver qual é o tamanho da imagem que ele forma, porque eu já vou saber o valor de A. Então, olha só, o A vai ser menos pelinha. Quanto que é menos pelinha? Pelinha é menos 20 sobre 10. Então, o meu aumento transversal desse negócio aqui vai ser menos 20. Isso aqui é 20 por 10. Então, essa lente ela aumenta em 2 vezes as coisas. Ela aumenta em 2 vezes. Então, se eu tenho um objeto de 3 milímetros, o final dele vai ter 6 milímetros. Né? A imagem dele vai ter 6 milímetros, que é uma lente de 2 vezes o aumento. Certo? A gente, geralmente, quem trabalha com câmeras, né, sabe que nós podemos botar lente de 2 vezes, 4 vezes, né, de zoom, 3 vezes de zoom. Essa é a ideia, tá? Então, ó, por exemplo, vamos fazer a continha só para ficar bonito aqui, ó. Se nós sabemos que I sobre O, eu vou deixar em milímetros, tá? Porque vai estar tudo em milímetros. Isso aqui é 2 vezes
é um aumento, é uma ordem de grandeza só, não tem unidade, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho um aumento linear de 2 vezes, a imagem aqui, o meu objeto vale 3 milímetros, logo, né, multiplicando aqui, a imagem vai ter 6 milímetros. Certo? A imagem tem 6 milímetros de altura. Tá? Então, se eu tenho um objeto de 3 milímetros e eu coloco nessas posições bem definidas, como vocês estão vendo aqui, o aumento da minha imagem é de 6 milímetros. Tá? Beleza. Para finalizar aqui, gente, finalizar a aula de hoje, nós temos aqui algumas situações que nos dizem respeito à divergência das lentes esféricas. Tá? Muitas vezes, quem já foi consultar sabe que na receita ele vai vir geralmente com relação à vergência, tá? A maneira pelo qual a receita da lente ela vai chegar até nós vai dizer respeito à vergência da lente, né? Então, uma lente mais potente, quanto maior for a sua vergência. Quanto maior a sua vergência, ele produz um desvio maior na luz. Então, isso significa para nós que se eu tenho, por exemplo, bastante miopia, eu vou precisar de uma lente muito vergente, porque eu preciso de um desvio muito grande dos raios de luz. Certo? Beleza? Então, geralmente, a vergência, ela vem em termos disso. E a vergência, como vocês estão vendo aqui, ela é o 1 sobre o foco. E a unidade desse cara aqui é os DI. Certo? De divergência. Beleza? Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, é receitado uma lente biconvexa, certo? Biconvexa significa aquela lente de bordas finas, biconvexa, certo? Então, isso aqui é uma lente biconvexa. E essa lente biconvexa aqui, ela é de mais 20 DI, que é a unidade de divergência, certo? Essa é a minha unidade de divergência. Ele quer saber nesse exercício aqui, ele está querendo observar uma formiga que está a 4 centímetros, tá, gente? Se é uma lente de biconvexa, gente, o que nós podemos saber sobre uma lente biconvexa? É que ela é uma lente convergente, certo? Se é uma lente convergente, se a gente colocar a formiga aqui na frente dela, o que vai acontecer com a formiga, com a imagem da formiga, né? Se ela estiver na frente do foco, a formiga estiver na frente do foco, nós temos aumento da imagem. É a lupa, né? Então, vamos ver se está na frente do foco mesmo, olha só. Então, ela tem uma vergência de 20 DI e a gente viu que a vergência é 1 sobre foco. Beleza? Olha só a equação, 1 sobre foco. Então, se a vergência é 20, temos 1 sobre foco. Então, o meu foco da imagem vai ser 1 sobre 20, certo? Então, 1 sobre 20 vai dar quanto aqui? Vamos fazer. 1 dividido por 20. Isso aqui dá 0,05. Aí vem uma questão importante para nós aqui, gente. Uma questãozinha que é importante a gente salientar. Quando nós estamos falando de 20 DI, esse DI, certo? E a gente vai obter um resultado aqui que vocês vão observar que é de 0. Opa! Tá difícil escrever. 1 sobre 20 dá 0,05. Mas isso aqui não é 0,05 centímetros, tá? Quando nós estamos usando a unidade fundamental aqui de codivergência, isso aqui é metros. Beleza? Se isso aqui é metros, significa que 0,05 é 5 centímetros. O que é bom para nós, porque a gente sabe que para uma lente convergente funcionar, o objeto precisa estar à frente do foco, né? Então, se o meu foco tem 5 centímetros e o objeto está a 4 centímetros, a gente já sabe que vai ter um aumento da imagem. A gente viu isso no prolongamento dos raios de luz, né? Bom, então, dito isto, a gente já sabe que vai ser uma imagem virtual, direita e maior, certo? Beleza. Vamos ver quanto que é o aumento dela. O aumento, para saber o aumento, a gente sabe que o foco vale 5 centímetros, né? Foi o que a gente viu com a vergência dela. A vergência a gente viu que tem 5 centímetros de foco. A distância da formiga à lente é de 4 centímetros. E para saber o aumento linear,
eu preciso saber quanto que vale P' sobre P, para saber o aumento linear, né? De quanto é o aumento. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó, usar a equação de Gauss, 1 sobre foco, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre o foco é 1 sobre 5. 1 sobre P é 1 sobre 4 centímetros, mais 1 sobre P'. Passando para o outro lado, isso aqui fica assim, ó, 1 sobre 5 menos 1 sobre 4, que é igual a 1 sobre P'. A gente vai ter que fazer o MMC entre esses dois caras aqui, né? E o MMC entre eles vai dar 20, certo? Façam aí o MMC daquele jeitinho que você aprendeu no ensino fundamental, que é igual a 1 sobre P', que segue igual, né? Então, 20 dividido por 5 dá 4, 20 por 4 dá 5. Então, isso aqui fica menos 1 sobre 20, 1 sobre P'. Passando, multiplicando aqui em cruz, né? A gente fica com menos P', que é igual a 20. Então, P' vai ser igual a menos 20 centímetros. Então, a imagem ela é formada a uma distância de 20 centímetros da lente nessa situação, com uma lente biconvexa divergência de 20 dI, tá? Bom, o que acontece? Eu quero saber o aumento linear da imagem, de quanto aumentou a imagem da formiga, né? E o aumento ele é dado por menos P', que é 20, sobre P, que é 4. Então, isso aqui é 20 por 4, né? E todo mundo sabe que isso aqui dá 5 vezes. Um aumento de 5 vezes, né? Eu vou botar X aqui, eu vou botar 5 vezes, né? Escrever 5 vezes. Então, essa minha lente aqui de 20 dI, ela aumenta a imagem em 5 vezes. Uma ótima lente, hein? Bom zoom ela tem. 5 vezes. Tranquilo, gente? Então, olha só. Tem alguns exercícios para vocês resolverem aqui, que eu vou deixar. Com relação a lentes, né? São 3 exercícios, basicamente. No nosso livro tem mais exercícios sobre lentes, né? Vocês podem dar uma olhadinha lá na parte de ótica, na parte de lentes, tá? Tem mais exercícios para vocês treinar. Mas para entregar são esses aqui, certo? Então eu vou cadastrar lá no sistema, aí vocês resolvem e vocês postem esses exercícios lá. Os exercícios do livro são exercícios extras para vocês fazerem para estudar, tá?